Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe, Eric, André, Vânia, Phelps, André, Marias, Audiene, Ilma, Gláucia, Neiva, Daniele, JB. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vânia, Novaes, Milene Maria, Vinícius, Tamires, Anderson. Hoje tá um pouquinho frio. Aqui nunca tá frio mesmo, né? Eu é que sou muito friorenta. Mas agora já tô começando a ficar com um pouquinho de calor com esse casaco aqui. Gustavo, Drica, Teodoro. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Juliana, Luciene, Tamires, Carol, Carlos. Bom, pessoal, então estamos aqui iniciando mais um dia de desafio cara a tapa. Eu quero aproveitar enquanto o pessoal tá entrando, dar alguns recados aqui pra vocês. Primeiro, bom dia, Pan, Kátia, Carlos Loureiro. Primeiro queria dizer, ó, o Zuki aqui. Primeiro queria dizer que a princípio amanhã vai ser o nosso último dia de desafio cara a tapa. Aviso que o desafio vai voltar, mas provavelmente num horário diferente e provavelmente não todos os dias. Tá? Então eu tô me organizando aqui, olhando todo o cronograma do Carreira Literária, dos cursos, das turmas, dos livros que vão sair, enfim, organizando todo o trabalho que eu tenho para poder inserir o desafio, que eu vi que foi algo muito... Bom dia, Vivi, Fabiana. Então, que eu vi que foi muito produtivo aqui para a comunidade, gerou discussões muito interessantes, deu muito engajamento. Então, o desafio vai voltar, mas ele vai ser interrompido. Amanhã eu vou fazer um último dia, sexta-feira eu tenho um compromisso de manhã, então não vou poder fazer. E na semana que vem a gente tem a nossa dobradinha literária. Aliás, não se esqueçam de se inscrever logo. O link está na nossa biografia aqui no Instagram, porque as vagas são limitadas e tá imperdível, hein? As aulas estão muito boas, são aulas gratuitas, então não percam essa oportunidade. Mas é isso, então semana que vem vai ter a dobradinha literária já. Eu tenho uma live também com a Adriana Tourin, que vai ser muito legal, que a gente vai falar sobre o processo de edição do livro e como que o processo de edição pode ajudar a ressaltar as qualidades do livro. Então vai ser uma conversa muito interessante com a nossa autora. Andréia, tudo bom, querida? Pois é, então, aí a gente já vai... O desafio... Esse desafio foi também para me ajudar a criar uma rotina para mim. Foi ótimo, agora eu tô conseguindo acordar cedo todos os dias, fazer meu café e começar. Eu tava com os horários trocados, tava dormindo de madrugada, 4 horas da manhã, acordando 11, meio-dia. Então tava um desastre, eu não gosto de trocar noite pelo dia, eu sou muito mais produtiva de manhã. Então foi ótimo pra me ajudar nisso também. Muito obrigada aqui pela companhia de vocês, mas é isso. Então amanhã a gente vai ter o nosso último dia de desafio nesse formato aqui. E provavelmente a gente vai mudar então o horário do desafio. E também, muito provavelmente não vai ser todos os dias, né? Eu vou escolher 2 dias, vai ser um dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Zuki! Tem gente aqui no corredor, aí ele fica enlouquecido. Então, bom dia, Vini. Então é isso, pessoal. Eu vou em breve passar mais informações. Outros recados, né? Então, quem tá chegando agora, não deixa de se inscrever na dobradinha literária, que vai acontecer terça e quarta-feira da semana que vem, às 6 horas. Não vai ter replay, então é importante vocês estarem presentes. Depois, eu queria avisar que muita gente eu não tô conseguindo acompanhar todas as perguntas nas caixinhas do Instagram. Fazem muitas perguntas, dezenas de perguntas, 50 perguntas por dia, eu não consigo dar conta de responder tudo. Então, muita gente tem perguntado sobre os cursos, quando que abre a próxima turma do SEC, como que faz para se inscrever no curso de contos.
Então, ó, tanto o SEC, quanto o curso de contos, quanto o curso escritor profissional, eles são cursos que eles não ficam abertos, assim, disponíveis o ano inteiro. A gente só abre turmas para eles uma ou duas vezes por ano. Então, o SEC a gente abriu uma turma agora recentemente. A próxima a gente só vai abrir ou em novembro ou no começo do ano que vem, tá? Então, para quem tiver interesse em se inscrever na próxima edição do SEC, já fica sabendo mais ou menos a data. Com relação ao curso de contos, né, também me perguntaram, é isso. A gente provavelmente vai lançar uma nova turma daqui a um mês e pouco, tá? É o que está previsto no nosso cronograma. Então, o pessoal que está interessado aí em se aprimorar na escrita de contos, guarda essa data aí. E o curso, também me perguntaram muito sobre o curso Autor Bestseller. O curso Autor Bestseller, ele fica disponível, tá? Você pode se inscrever a princípio quando você quiser. O link está na nossa biografia e também a gente volta e meia coloca no nosso Stories. Agora, o curso de edição e revisão, né, que foi um aulão que eu dei há alguns meses, ele vai aumentar de preço na semana que vem, na segunda-feira. Então, quem tiver interesse nessa aula, adquirir por preço irrisório de R$29, tá? Que é o que está custando. É um aulão, modesta à parte, que ficou muito legal, em que eu falo sobre quais os elementos mais importantes da edição na hora de você editar e revisar o próprio texto, como você pode lapidar o seu texto, formatar para entregar para o editor, falo sobre a camada profunda do texto, as diferentes camadas do texto, sobre como você extrair o máximo da sua história, pensando no processo de edição. Então é um aulão muito legal, que está por um preço aí irrisório. Então quem quiser aproveitar, não vai ficar caro, tá? Vai continuar barato, mas não vai ser mais esse preço. Então quem quiser aproveitar, show, o pessoal tem aí gente que já fez, que bom, fico muito contente. Suzana, bom dia, querida. Então é isso, pessoal, tá? Então, para escritor profissional, para SEC, para contos, a próxima que vai abrir, o próximo curso que vai abrir vagas vai ser o curso de contos, provavelmente daqui a um mês mais ou menos, tá? Então vamos ao nosso desafio de hoje. O texto escolhido foi o da Vivi, que eu já vi que tá aí. Escolhe uma leitura mais poética de época para ajudar quem está escrevendo no gênero. Legal, Tabata. O que vocês querem me sugerir para escolher para amanhã? Podem dar sugestões, já que amanhã vai ser o nosso último desafio. O último antes da gente ajustar uma nova data e tudo mais. Podem me passar sugestões aí do que vocês gostariam, que pegada que vocês gostariam que eu escolhesse pro texto de amanhã. Se conto, se romance, se é de algum gênero específico, tá? Então hoje eu vou ler o texto da Viviane. É um conto, tá? Chamado Dia de Santo. E eu escolhi, assim, de forma aleatória. Eu vi o título, gostei. E fui abrir o texto, li e gostei muito. E vi que ele traz várias discussões interessantes aqui também pra gente fazer com relação ao conto. Primeiro porque, assim, de certo modo, a Viviane até subverteu alguns aspectos aqui da gente. Romance erótico, de época. Onde está o curso de edição para comprar? Neiva, tá na nossa bio, tá? Tá na nossa bio e eu acho que tá no nosso Stories também. Mas na nossa bio tá lá, como editar e revisar o próprio texto. Um livro de fantasia ou ficção científica, romance YA, ficção horror. Tô vendo que tá bem dividido. Mas vamos deixando aí a sugestão de você. Gustavo, queridíssimo, seja muito bem-vindo. E aí, o texto da Viviane, ele é bem legal, que eu quero que vocês vão percebendo algumas coisas, né? Primeiro que toda aquela estrutura que a gente fala que precisa ser minimalista no conto, né? Ou seja, focar em um personagem, ter no máximo um personagem secundário, circunscrever um aspecto da personalidade, uma situação apenas. A Viviane, ela faz isso, mas ela estende um pouco mais. Tem até um texto que tem, digamos assim, bastantes elementos, mas ela consegue dar uma unidade, consegue criar uma coesão e escrever um conto muito legal. Então, legal, é bonito, ele é forte. Então vou iniciar aqui a leitura. Obviamente eu tenho as minhas pontuações a fazer, né? Então quero que vocês me ajudem nisso. Aonde vocês acham que ela acerta mais?
Mas já adianto que não tem nenhum problema assim grave no texto, nenhum problema estrutural. Então são coisas de lapidação mesmo, seriam problemas aí para serem corrigidos a nível de edição, tá? Nada que demande uma reescritura pesada, nada disso. O conto tá bem legal mesmo. Enfim, sem mais delongas, vamos a ele. E tá dizendo do Crisálida é muito bom. Poxa, que legal, Novaes. Vou falar pra Andressa. Então me ajudem aí, atenção, pra gente ler e fazer sugestões aqui pra Viviane, que está presente. Bom dia, pessoal. Então, iniciando a leitura agora. Dia de santo. O X no calendário, pendurado na porta da cozinha, marcava 27 de setembro, dia dos Santos Irmãos, dos Hereis, da correria anual do subúrbio carioca. Celebrados pelos católicos como exemplos de médicos que tratavam gratuitamente de pessoas e animais, e pelas religiões de matriz africana, como os filhos gêmeos de Xangô e Yansan, Cosme e Damião faziam e fazem até hoje a alegria da meninada que, por tradição, sai pelas ruas do Rio de Janeiro em busca dos mais variados saquinhos de doces distribuídos pelos devotos. Aquela família... Não sei por que a tela do celular está escurecendo toda hora. Aquela família não era indiferente aos ritos e crendices que envolviam a data, enquanto os praticantes do protestantismo... Zuki! Não. Aquela família não era indiferente aos ritos e crendices que envolviam a data. Enquanto os praticantes do protestantismo proibiam os filhos de aceitarem as guloseimas por afirmarem oferecidos às entidades espirituais, naquela casa a expectativa começava já na noite anterior ao festejo, na preparação das mochilas das crianças e se fortalecia no ranger das camas, fruto do sono agitado da madrugada de espera pelas aventuras e pelas muitas sacolas cheias que abasteceriam a casa com um estoque de balas que costumava durar quase o ano inteiro. Pô, tá me incomodando isso, não sei porque o celular fica escurecendo. Deixa eu ver se ele não tá conectado aqui. Não, tá conectado. Bom, por enquanto, então vamos lá, alguns comentários aqui pra gente começar, né? Viviane, eu achei que aqui você começa super bem, olha só. O X do calendário pendurado na porta da cozinha marcava 27 de setembro, dia dos Santos Irmãos, dos Hereis, da correria anual no subúrbio carioca. Ele começa super bem, fazendo uma gradação aí, você descrevendo o dia de Cosme e Damião de uma forma poética e literária, mas em seguida, percebam como o narrador assume já um tom um pouquinho mais jornalístico. É um trecho muito pequeno, tá? Celebrados pelos católicos como exemplos de médicos que tratavam gratuitamente de pessoas e animais, e pelas religiões de matriz africana, como os filhos gêmeos de Xangô e Yansan, Cosme e Damião faziam e fazem até hoje a alegria da meninada que, por tradição, sai pelas ruas do Rio de Janeiro em busca dos mais variados saquinhos de doces distribuídos pelos devotos. Percebam como ganham um tom um pouco mais jornalístico, um pouco mais informativo, não tão literário como aqui na primeira frase. O X no calendário pendurado na porta da cozinha marcava 27 de setembro, dia dos Santos Irmãos, dos Hereis, da correria anual no subúrbio carioca. E aqui, no começo, a mesma coisa. No começo aquela família não era indiferente aos ritos e crendices que envolviam a data. Enquanto os praticantes do protestantismo proibiam os filhos de aceitarem as guloseimas por afirmarem oferecidos às entidades, naquela casa... Aí também fica um pouco jornalístico. Aí depois ela já volta a acertar o tom. Naquela casa a expectativa começava já na noite anterior ao festejo, na preparação das mochilas das crianças, e se fortalecia no ranger das camas, fruto do sono agitado da madrugada de... Eu tive medo de ficar muito informativo mesmo. Gente, tá interrompendo a conexão? Não sei o que tá acontecendo aqui, que o celular tá falhando. Poxa, nunca aconteceu isso, não sei, que coisa chata. Voltou, gente? Não sei o que tá acontecendo. A tela fica escurecendo toda hora aqui no meio do... Pera aí.
Só um minuto, pessoal. Só um minuto que eu vou tentar ativar o 4G para ver se é a conexão que tá ruim. De repente é a conexão na internet. A tela sua fica escura, mas a nossa tá normal. Bom, então vamos tentar seguir assim. Ela levantou do beliche que dividia com o gêmeo que chamava de seu e vestiu-se sem demasiada pressa. Escovou... Eu acho que, pode tirar esse demasiada também aqui, Viviane. Ela levantou do beliche que dividia com seu irmão gêmeo e se vestiu sem pressa. Escovou os dentes, penteou o cabelo e tentava sem sucesso espantar a pergunta que martelava em sua cabeça. Queria saber se ainda era criança. Aos 12 anos não tinha medo de crescer. Tampouco se amedrontava da morte. O que sentia mesmo era pavor da vida, de ser extensão do que é a avó e a mãe na luta diária por carne, casa e afeto. Não aceitava uma existência resumida por afazeres domésticos ou por um trabalho que tivesse início antes do sol nascer e só terminasse no horário em que a lua e estrelas já ocupam o céu. A cada pelo que nascia nos lábios distantes, nas axilas, a cada centímetro do carocinho do tórax que insistia em se transformar em bicos e olhares, o pavor aumentava. Estava numa espiral de transformações indesejadas. E para piorar, veio o sangue no almoço de domingo, há 2 meses. Primeiro pesaram as pernas, depois a coluna, que nunca antes notou existir. Até então, corria pela rua brincando de bandeirinha e queimado, subia e descia as escadas, trepava em árvores para o pique alto. Agora sentia tudo acabando. Mocinha, diziam para ela. Então ela consegue transmitir super bem aqui, né, essa sensação da personagem de estar crescendo, estar amadurecendo, o corpo mudando e ela está estranhando tudo isso. Não conseguia entender por que aquilo acontecia com as mulheres. O grupo de amigas da qual fazia parte era composto em sua maioria por meninas mais velhas, na faixa de 15 anos. Para elas, a menstruação mensal já era rotina, bem como os longos beijos, bailes funk e as mãos, muitas mãos. Olha como fica legal essa repetição aqui, né? Sem querer sentir-se diminuída, ela fingia saber tudo. No entanto, era pelo basculante do banheiro de casa, que dava para o beco onde a garotada costumava se reunir, que espiava e tentava aprender alguma coisa. Acabou dando o primeiro beijo numa festinha de rua à época do carnaval. De ombros arriados e olhos no chão, no meio de uma pequena multidão que se espremia, enquanto um batidão pesado tocava na caixa de som, conversou por alguns minutos com um rapaz com quem esbarrou ao acaso e simplesmente aceitou quando sentiu a língua áspera toda enfiada em sua boca. Naquele momento, pensou no irmão e sentiu inveja, porque percebeu que o desgosto da idade era diferente para ele. Nem sabia afirmar se de fato havia desgosto, enquanto ela se cobria, acrescentando peças no vestiário, sutiãs, absorventes e centímetros nas roupas para não chamar tanta atenção. Para Alex, pouca coisa parecia mudar. E ainda quando mudava, era motivo de orgulho, nunca de vergonha. Não havia, por exemplo, conversa em que ele deixasse de encaixar, pelo menos a cada 2 frases, o próprio pau ou exclamasse com orgulho: chupa! Ela compreendia o significado daquilo, já tinha entendido na prática, porque viu o exato momento em que a vizinha da esquina fez o que ele tanto falava: chupou. Observava escondida enquanto os dois brincavam no quintal. Intentava desvendar qual tipo de diversão poderia unir um pirralho a uma moça tão mais velha. Descobriu quando ele baixou a calça e ela o pegou com firmeza, enfiando-o centímetro a centímetro na boca, lambendo e mordendo com gosto, como se aquele pedaço do irmão fosse açucarado. Respiraram rápido apenas uma vez, os 3, ambos sem fôlego, compenetrados, cada um à sua maneira e distância, até que o leite jorrou o fim. Hipnotizada, não arredou o pé dali. Queria ver o que aconteceria depois.
Aqui, Viviane, bom, primeiro, isso eu já tinha falado pra você em outras ocasiões, que você tem uma habilidade especial para descrever cenas de sexo, né? Eu sempre acho que elas são muito bem feitas. Não sei o que vocês acharam aqui, pessoal. Mas nessa cena aqui eu fiquei com a sensação de que inicialmente eu fiquei meio confusa, eu tive que voltar no parágrafo. Eu fiquei com a sensação de que a protagonista estava dentro da cena, não estava só espiando, né? Porque você diz, respiraram alto apenas uma vez, os três, ambos sem fôlego, né? Então eu fiquei com a sensação de que ela estava na cena e achei estranho, voltei assim. Depois eu entendi que ela estava ali só espiando, mas achei que ficou um pouquinho confuso. Tá? Então só ajustar essa frase aqui, respiraram rápido apenas uma vez, os três, ambos sem fôlego, compenetrados, separar um pouco mais aí a personagem do que ela tá assistindo ali, né? Como voyeur. Descreve muito bem, o me tá falando. Chico, querido, saudades de você. Então, o leite jorrou, fim. Hipnotizada, não arredou o pé dali. Queria ver o que aconteceria depois. E o que aconteceu foi Alex catando o dinheiro dos trocos que juntava há dias e colocando na mão da moça. Não se surpreendeu. Sempre desconfiou que dinheiro e doce estavam relacionados. Guardou o segredo consigo. Não ousaria comentar com os pais, que chegam tarde e não têm tempo para bobagens. Achou melhor descobrir sozinha a razão do calor que lhe percorreu o corpo e a manteve atraída, culminando no despertar de um ponto bem específico entre as pernas. Como é que a gente sente com os olhos? Eu cortaria essa frase retórica aqui. Ontem no SEC estava falando pro pessoal sobre essas frases retóricas que eu não consigo entender muito bem a função delas na narrativa. Eu terminaria aqui num ponto bem específico entre as pernas, que eu acho super forte, né? Vai mostrando todo o processo de amadurecimento sexual da personagem e criando uma contraposição interessante com o irmão, né? Que o irmão, a sexualidade da mulher vai se desenvolvendo de uma forma velada, escondidas, e a do irmão é explícito, ele tem orgulho de falar daquilo, todo mundo pode ver, né? Ele tá fazendo ali na varanda sem, a princípio, nenhum cuidado com alguém que possa tá vendo aquilo à distância. Então, consegue ir criando essa contraposição de forma muito interessante. Cansado de não encontrar respostas, acordou naquele dia, 27, com a simples intenção de desligar-se, correr atrás dos saquinhos de Cosme e Damião, ser quem sempre foi. Bateu de porta em porta para chamar as amigas. Planejava formar um grupo, pegar logo cedo a senha no centro espírita no final da rua, que é o lugar das melhores balas e brindes, e seguir pelas casas do bairro. Ocorre que ninguém quis acompanhá-la. As companheiras de outros tempos agora se sabiam grandes. Chateada, cismou que participaria da comemoração, nem que fosse por uma última vez. Desceu a rua, atenta ao fluxo dos pequenos grupos. Viu um carro de janela aberta entregando guloseimas, aproximou-se, estendeu a mão, mas o homem fingiu que não a viu e continuou a acontecer de novo e de novo. Começou a desanimar. Entrou numa fila que virou muvuca, não se afastou e observou. A dona da casa se aborreceu com a gritaria instalada e fechou o portão, desistindo da distribuição por aquele momento. Experiente, esperou o público ir embora e chamou pela senhora com a cara de menina pidona, porém educada. Pleiteou por um saquinho. A mulher olhou-a de cima a baixo com desprezo e apenas dignou-se a dizer: você não tem mais idade. Ficou muito boa essa cena, né? Que é justamente o dilema da personagem. Ela ficou sem reação, ainda esboçou articular 12 anos, mas não deu tempo. A mulher fechou a cara, o ouvido e a porta, deixando-a sozinha. Sentada na beira da calçada, os olhos encharcados da menina moça transbordaram. Então, eu tiraria esse menino à bolsa. Seus olhos encharcados transbordaram. Porque se você, aqui, né, o narrador percebe que, se você diz, se você chama ela de menina moça, o narrador tá cravando que ela é uma menina moça, quando justamente essa é a questão que fica em aberto no conto, né? Se ela é criança, se ela já é moça, como que ela se sente diante disso. Então, por que o narrador crava, né? Percebe que se ele crava, ele limita. Então, eu preferia sentada na beira da sala, seus olhos encharcados transbordaram.
soluçava rios e mares, porque se afogava no desconhecido vácuo entre o que foi e o que era empurrado a ser. Ficou muito boa essa frase, hein? Soluçava rios e mares, porque se afogava no desconhecido vácuo entre o que foi e entre o que era empurrado a ser. Muito bom. Engoliu o choro apenas ao ver que o rapaz mais lindo do colégio se aproximava. Lucas desceu da bicicleta e estendeu-lhe a mão, oferecendo ajuda. Uma aproximação dessas requer rápido preenchimento do tempo, um ruído qualquer, um interesse disfarçado para estabelecer uma ligação. Não foi isso que ele fez, apenas balançando a cabeça em negativa. Ele não se deu por satisfeito, empenhou-se na simpatia, puxou o assunto, convidou-a com um sorriso no campo do lábio para dar uma volta. A menina moça não teve como recusar. Aí novamente eu colocaria, não teve como recusar. Uma porque queria sumir dali, outra porque era a primeira vez que um rapaz bonito a chamava para qualquer coisa. Como a bicicleta não tinha garupa, ajustaram-se um nas pernas do outro, entre o banco e o quadro de metal. Cada vez que suas coxas roçavam, um arrepio quente subia pelo estômago dela, assim como o vento e os dedos do rapaz faziam com a barra de seu vestido. Olha como novamente a questão sexual, o erotismo vai sendo construído aqui, né? Foi somente quando pararam numa praça vazia do bairro que Lucas falou: "Você é bem bonitinha, sabia?" Ela não sabia porque nunca disseram, nem a mãe, nem o pai, nem a avó, nunca ninguém. Mas o Lucas sim. E também falou dos cabelos cheirosos, das pernas firmes e da boca em forma de coração que dava vontade de beijar. Mais uma vez, ela não se deu conta. De repente, a distância deixou de existir e Lucas cresceu. Mãos, língua, pau, fazendo com que virassem, então, um emaranhado grudento de corpos e saliva no chão. Sentiu o incômodo da grama pinicando nas costas e do rapaz fazendo o mesmo naquele ponto que despertou antes, só com o olhar. Não demorou para ele afastar sua calcinha para o lado e pedir, só na portinha, mas ela não sabia o que significava. Muda, descobriu apenas quando a porta abriu um longo caminho por dentro dela, ardendo, socando, rasgando. Afastou-se de si mesma a ponto de encarar a cena como espectadora. Pensou com certo desdém que deve ser isso que a avó chama de dor de crescimento. Reparou o rosto de Lucas se transformar rápido, boca entreaberta, sons de bicho e face contraída num vai e vem rápido sincronizado com o quadril. Então veio o urro e depois do urro restou só o silêncio preenchendo tudo. Era só silêncio que ela tinha a dizer. Eu deixaria só em restou silêncio preenchendo tudo. E terminaria aí essa frase. Então percebam, olha como essa construção foi eficiente, né? Como que ela vai transformando um momento prazeroso num momento desagradável, desconfortável, em 3 parágrafos, com muita habilidade. Voltou correndo para casa, desviando do movimento da criançada, e assim que chegou, se lavou e cobriu. Queria que o lençol virasse ninho, mas não virou. Dormiu sonos agitados e os dias que se seguiram foram frios e de perdas. Da voz, das perguntas, da vontade de espiar. Os ganhos vieram aos poucos e foram contados nos dedos das mãos pequenas. Ganhou um nariz afiado para tudo que é cheiro de perfume e comida, uns milímetros nas cinturas das calças, mas calças mesmo não ganhou, e um apelido que nunca teve, piranha. Olha só, que forte que ela começa aqui, né? Os pais que já falavam pouco calaram-se de vez. A vida ficou povoada de olhares, de canto de olho, de rejeição, de tristeza. O irmão cresceu para cima dela, mandava tirar o bebê, maltratava, jogava piadinhas. Deu para oferecê-la aos amigos em troca de pagamento, embora nunca o levassem a sério. Já que é vagabunda mesmo, pelo menos arruma um dinheiro para nós, ele dizia. Lucas, quando soube da novidade, mudou de celular e no início do ano seguinte de escola. Não é do Luquinha, a família do garoto afirmava. Por fim, ela ganhou a boneca, a quem deu o nome de Flor por ser germinada na grama. Batizada sem pai, criada sem sobrenome, plantada no jardim árido da sobrevivência. Esse parágrafo aqui ficou excelente, né? Por fim, ela ganhou a boneca. Percebam então que a substituição aqui a criança, né, o filho,
ganha aqui a conotação de boneca, como fazendo referência mesmo a essa infância perdida que a personagem tenta resgatar, né? Ela já tinha 12 anos e já sentia a dor de estar crescendo e de estar deixando de ser criança. E aqui é como se, a partir dessa experiência com a criança, ela quisesse novamente recuperar essa infância, essa adolescência perdida. Então ela chama a filha de boneca. Então achei que isso muito forte aqui. Há quem deu o nome de Flor por ser germinada na grama, batizada sem pai, criada sem sobrenome, plantada no jardim árido da sobrevivência. Quando o tempo girou, as datas se repetiram e o dia dos santos chegou novamente, pela primeira vez em 365, e pela primeira vez em 365 seu rosto iluminou. Sem saber ainda definir o que era, pegou a criança nos braços e foi para a rua feliz, porque agora ninguém ousaria negar-lhe os saquinhos de Cosme e Damião. Então, olha que bacana, né? Como ela consegue... percebam como esse efeito cíclico, né? Esse recurso do circular, de você estabelecer uma forma circular, pode ser poderosa para sua narrativa. Eu, particularmente, esse é um recurso que eu gosto muito. Então, percebe que todo o conto começa com a data, descrevendo a data de Cosme e Damião e a importância, o apelo disso para a personagem, e ela sendo ali, né? Depois tem uma cena em que a velha senhora lá, que tá encarregada da distribuição dos saquinhos de Cosme e Damião, ela se recusa a dar para ela, porque ela já é uma menina grande, né? Supostamente. E aqui no final ela retoma essa ideia inicial, né? Mas a partir da filha, né? Como se a filha a partir da filha agora ela pudesse experimentar uma nova infância que foi interrompida ali, né? De forma tão violenta. Então esse final ele faz com que a gente retome a ideia inicial do conto e gera um efeito de coesão. Ele faz ressoar a questão, a premissa que já foi colocada logo no começo. Então, muito legal, forte, marcando profundo, gostei demais, parabéns, excelente, muito bom. Então, o conto realmente é muito impactante. Viviane, você tá de parabéns, eu gostei demais, assim. Com um ou outro ajuste aí que eu sinalizei pra você, que é mais uma questão de edição, né? De repente não cravar o menina moça, substituir por ela. E ali no começo ajustar esses trechos que ficaram um pouco mais informativos, porque eles quebram justamente a potência da linguagem que você consegue sustentar ao longo de todo o conto, que é mais poética, sempre conseguindo dizer as coisas de uma forma literária, usando muitos recursos aí, muitas figuras de linguagem, muitas comparações, muitas analogias, elipses. Então, causou muita empatia. Que bom, querida, que bom. Espero que tenha sido excelente. Ótimo. Então, percebam aí também como o que eu gostei aqui foi que, de certa forma, você também conseguiu subverter um pouco a forma do conto, né? Ele tem mais elementos do que meramente esse núcleo minimalista de apenas um personagem ou uma situação. Você consegue explorar mais de uma coisa. Claro que o tema central aqui é esse amadurecimento sexual, mas tem o amadurecimento sexual, tem o machismo, a diferença, a contraposição que você cria entre a sexualidade feminina e masculina, o amadurecimento sexual feminino e o masculino. Tem a questão dessa infância perdida, né, Tem esse personagem secundário que se torna muito importante, que é o Lucas, né, que tira a virgindade dela e engravida ela. Tem essa gravidez. Então ele tem vários... Tem o Cosme e Damião ali como um aspecto da cultura, da nossa cultura. Então você consegue colocar vários elementos. A princípio eu diria que se eu visse só um texto, uma intenção de trabalhar o conto, se eu tivesse lido uma sinopse do conto, de repente eu iria falar: Viviane, acho que tem elementos demais aqui para serem trabalhados num conto. Mas é impressionante como você consegue trabalhar todos esses elementos de forma a conseguir alcançar justamente uma coesão, né?
É excelente, muito bem escrito, muito lindo o texto. A Ana falou: olá, querida, tudo bem? Me lembrou um pouco a escrita de Helena Ferrante. Eu acho que é porque tem essa temática, né, que é muito forte na Helena Ferrante, da sexualidade, dessas diferenças entre os gêneros. Leio Chimamanda e ela se estende um pouco em seus contos. Ah, bacana, eu nunca li contos da Chimamanda, eu só li aquele livro Americana. Jorge Fidapur, você vai publicar? Provavelmente vamos publicar os contos da Viviane, sim. Ela tá terminando aí de escrever o livro dela. Aliás, já terminou? Como é que tá, Vivi, aí o livro de contos? E ela, na verdade, ela quer inscrever no Prêmio Sesc. Eu acho que tem muita chance dela ganhar mesmo, se continuar nessa pegada aqui. Muito bom. Senti uma ausência da base familiar também. Pois é, mas eu acho que é intencional isso, né? Eu acho que ela mostra justamente... termina, pelo amor de Deus, que a gente quer comprar. Que legal, gente. Eu acho que ela quer mostrar justamente como que os pais se ausentam dessa educação sexual feminina. Pelo menos foi o que me pareceu aqui a intenção, né? Que no Irmão tudo é exposto, todo mundo elogia, todo mundo fala... E a sexualidade da menina vai sendo desenvolvida meio que às escondidas, na solidão, né, no silêncio. Sim, exatamente, eu reparei que ela não tem nome, ela se chama de ela, né, de menina, de moça, mas achei muito acertada ela não ter, né. O irmão, o Lucas tem nome, de repente o irmão acho que tem nome também, não tem ou não? Eu acho que ele é chamado de gêmeo, de repente você poderia criar um nome pra ele pra poder acentuar essa contraposição, né? Achei super interessante isso, ela não ter nome. Sim, achei muito boa a questão. A ideia da coletânea é falar sobre a mulheres socialmente invisibilizadas. Muito bom. Então é isso, pessoal. Viviane tá de parabéns. Tá muito, muito bacana. Gostei demais aqui. Ah, Alex. Tá, então. Excelente. Então faz todo sentido, né? Que ele tenha nome e que ela não. Os homens do conto têm nome. É o Lucas, é o Alex e as personagens femininas não. São sempre a mãe, a avó, é ela. Um conto muito bom, gostei. Então é isso, gente. Parabéns aí, Vivi, mais uma vez. Então amanhã acho que ficou bem dividido aqui a opinião de vocês. Alguns falaram ficção científica, outros falaram fantasia, outros falaram erótico. Então, enfim, vou pensar aqui, vou escolher alguma coisa algum texto que eu acho que acrescente aqui na discussão. E amanhã então a gente se vê, gente, no último desafio Cara Tapa nesse formato e nesse horário. Não deixem de comparecer. E a gente aí fica... em breve vai dar mais notícias aí de quando a gente reinicia o desafio dentro já de um outro formato, mais espaçado, de um outro horário. Policial, cada um pedindo uma coisa. De época, alguns pediram romance histórico. Beleza, eu vou pensar aí com humor, eu vou pensar aí com carinho e amanhã trago um texto legal aí pra gente discutir. Tá bom, pessoal? Beijo grande, queridos, e até breve. Até amanhã de manhã. Crônica, alguma coisa... É que crônica é a minoria, né, aqui. Infantil tem alguma chance de ser lido? Tem, claro que sim, Fabiana. Juvenil, inclusive acho que o do Caio Rossan, ele tinha uma pegada juvenil, né? A gente leu, acho que foi o segundo texto que a gente leu. Foi um dos primeiros aí. Mas tudo bem, então. Vou levar em consideração o que vocês estão falando aqui e escolho algo. Beijo grande e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.